A partir de agora, sobe o giro do motor. Start your engine! Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o bloco número 2 do Café com Velocidade 505. Se você ainda não ouviu o bloco número 1 sobre a Fórmula 1 na China, não deixe de fazer isso. Pode continuar aqui, pode ouvir o bloco número 2. Eles são independentes, caro ouvinte. Você não precisa necessariamente seguir a ordem, porque cada bloco fala de uma categoria. E agora nós vamos falar da Fórmula Indy, que correu em Long Beach no último final de semana, a segunda corrida da temporada, e quase que tivemos, se na MotoGP, né, nós tivemos aí uma, não sei se eu vou dar spoiler para alguém, mas tivemos uma repetição de vencedores acontecendo em geral. Na Indy isso ainda não aconteceu, porque o Bourdais chegou perto, mas não venceu. Bárbara Franzin. Para começar as discussões, eu quero trazer o e-mail único que nós recebemos de Leandro JF, que diz o seguinte: boa corrida, bem focada na estratégia, como sempre é Long Beach, e de forma alguma foi monótona como a do último ano. Pergunta: o que aconteceu com o Andretti? Faz algum tempo que a equipe não se encontra, e não só em 2017, né? Ele está falando já há algum tempo, contando 2016. Vamos começar respondendo essa pergunta, Bárbara. Daqui a pouco a gente passa pelas outras perguntas que o Leandro JF deixou. A primeira ele fala, né, gostou da corrida por causa das estratégias e tudo mais, a movimentação que teve. E deixa essa sua pergunta sobre o seu queridinho Andretti. Meu queridinho? Elegi ele agora a esse posto. Acho que você tá errando, mas tudo bem. Sim, Andretti teve um péssimo desempenho nesse final de semana. E assim, faz tempo que a equipe não se encontrava, não só em 2017, como você disse, né? Mas o problema era mais do motor. Só que nesse final de semana não tem como defender essa questão, porque a Honda melhorou consideravelmente, ao contrário da Fórmula 1. Então, se você colocar aí até quem dominou, assim, era a maioria dos carros da Honda e um ou dois da Chevrolet, então não tem mais essa explicação, só que cada piloto ali sofreu com o seu problema. Andretti ficou de fora logo no início, depois Rossi teve problemas, depois o Hunter Hay, então foi bem assim complicado o final de semana deles, mas eu acho que são situações que acontecem, né? Não é legal ver esse tipo de acontecimento com uma equipe que é considerada, grande como a Andretti, mas acho que às vezes faz parte, também não é culpa da Honda, os outros carros que estão equipados com esse motor estão indo bem, tanto é que é a segunda corrida que a gente tem aí uma vitória da Honda, dobradinha nesse caso, então acho que foi um acontecimento meio que isolado, e vamos ver se eles conseguem se acertar, né, porque olha, tá ficando meio difícil. Eu não citei o Sato também, né, que acabou encostando ali, faltando algumas voltas para o final da corrida. Mas eu até preciso entender melhor o que aconteceu e espero que na próxima corrida não se repita esse desempenho aí péssimo deles. Exatamente. Thiago Santa Rosa, o que está acontecendo com o Andretti? Olha, na verdade ele perguntou da Andretti, né? Ele não perguntou do Andretti, ele perguntou da Andretti. Sim, sem dúvida, da equipe, né? Mas é engraçado porque esse é o tipo de problema, esse é o tipo de situação que você vê a equipe indo atrás, né? Vamos dizer, de problemas técnicos que não deveriam acontecer, porque o pacote técnico entregue esse ano pela Honda está, a princípio, condizente com aquilo que eles precisam, né? A Honda entregou um motor com uma potência aceitável, ele está trabalhando muito bem dentro desse pacote aerodinâmico que ficou congelado, com os carros iguais e sem a questão de modificação, de kits e tudo mais. Ela teve um bom desempenho, um bom rendimento,
mostrou isso com todas as suas equipes, né, aí do campeonato, né, a Honda até tem mais carros utilizando seus motores do que a Chevrolet, mas a Andretti foi, assim, sensacional. Todos os carros tiveram problemas, todos. Então, assim, sensacional do lado negativo, né? Equipe que traz um mundo de carros, não são não é dois, são 4 carros contando com o carro com apoio da Hertha. E por sinal, curiosamente, o Brian Hertha esse ano está trabalhando com o Marco Andretti, né? Ele tem um carro, mas está trabalhando com o Marco Andretti na gerência da corrida dele, que também, convenhamos, é quase que um passo para trás. Mas, enfim, ter problemas de falha eletrônica, motor, tudo mais, é bizarro, né? É extremamente bizarro e uma situação que não pode ocorrer. Imagina, a Chip Ganassi muda de motores de um ano para o outro. Nos últimos 5 anos ela mudou de Honda para Chevrolet, voltou para Honda e não tem esse tipo de problema. Acontece uma vez ou outra, porque são equipes que têm estruturas muito menores que equipes de Fórmula 1, enfim, mas que têm ótimas estruturas suficientes para dar a capacidade competitiva que os pilotos merecem. Nessa prova, a Andretti, em competição, em corrida mesmo, até deu condição. Os pilotos estavam ali brigando por vitórias, mas essas falhas mataram, né? Eu acho assim, eu concordo que, sabe, já vem de um tempo que a Andretti não tá legal. Foi realmente um caos a etapa de Long Beach, mas eu fico naquela de que é início de trabalho, início de temporada e tudo mais. Não deve ser isso, talvez a situação pro ano inteiro. Eu tendo a acreditar de que, sabe, é uma equipe grande, tá? Não é uma Penske, não é uma Ganassi, mas que, sabe, vai mostrar capacidade de reação e tudo mais. Tem boas pessoas trabalhando ali. Não sei se é realmente o fim do mundo, Fábio Campos. O Diogo Gomes pediu a palavra. Por favor, Diogo. Não, eu queria só comentar que, é verdade, problemas foram horrorosos agora em Long Beach, mas a gente tem que lembrar que em termos de performance eles estão funcionando muito bem, né? Lá na primeira prova, em St. Petersburg, eles colocaram 2 carros no top 5, né? O Ryan Hunter-Reay e o Sato, inclusive de Andretti agora esse ano, e agora tinham 2 ou 3 carros ali na zona do top 5 também, até terem os problemas ali mais para a parte final da corrida. O Rossi e o Hunter-Reay, mais uma vez, chegariam muito, muito, muito bem, quando tiver problemas ali nas últimas voltas. Então, assim, ok, teve esse problema horroroso aí em Long Beach, inclusive com os 4 carros, como já foi falado, mas em termos de performance, eles vêm apresentando um conjunto interessante, né? Até como eu falei na minha abertura geral, principalmente com relação a combustível, né? Incrível como esse conjunto da Honda consegue economizar combustível e fazer com que os pilotos consigam entrar numa estratégia diferente e assim capitalizar em resultado no final da prova. Então, eu tô gostando. De novo, foi um desastre no final da corrida de Long Beach, com todos os abandonos, é verdade. Apesar de eu acho que o abandono do Andretti nem teve a ver exatamente com essa questão técnica, né? Mas, no geral, o rendimento como um todo está sendo bem interessante. Eu esperava até menos da Andretti e do conjunto Honda como um todo para esse ano. Fábio Campos. Não, eu não culpo a Honda. Quando uma equipe tem os seus 4 carros que tem problema, não sou capaz de culpar a empresa dos motores. Alguma coisa errada ali tinha de configuração, de refrigeração, de montagem, enfim, alguma coisa aconteceu. É muito raro ver 4 carros de uma mesma equipe quebrando. Agora, essa questão da performance é interessante, né? Para mim, foi a melhor prova do Rossi na Fórmula Indy, apesar do título das 500 milhas de Anápolis, daquele jeito torto, né? Que eu não gosto, eu não acho brilhante, eu não acho legal, mas ganhou, enfim, jogou as regras do jogo e ganhou. Agora, em termos de desempenho, primeira vez que eu vi o Rossi indo para cima, atacando, foi sem dúvida o detalhe positivo já começamos pela Andretti, detalhe positivo da equipe, né? Com certeza. Vou falar que eu também gostei bastante do desempenho do Rossi, sabe? Tava combativo ali, tava brigando por posição, tentando ali fez numa estratégia. Ultrapassagens, né? Não ficou devendo para ninguém ali, realmente. Eu acho que, ok, ele venceu as 500 milhas de Indianápolis, mas ainda é um pouco questionado, né? O desempenho dele, o que ele vai fazer. E eu acho que uma prova como essa, mesmo quebrando,
ele consegue aí mostrar que não tá, assim, exatamente à toa na categoria, ou vai ganhar por conta de um estrategista. Eu acho que foi bem interessante por esse lado, e eu até fiquei triste que ele abandonou. Eu queria ver onde que ele ia chegar, né? O que ele ia fazer de estratégia também nesse final de corrida para se manter ali entre os top 5. Seguindo no e-mail do JF, próximo parágrafo ele diz o seguinte: Bourdais é um herói até agora. Na verdade é uma pergunta, né? Bourdais é um herói até agora? Lembro que quando ele venceu com a KV em Detroit, eu participei do programa e o Campos perguntou se o francês merecia um lugar em uma equipe de ponta. E eu respondi que o Tony brilhava com a KV e desapareceu com a Ganassi. Fábio Campos, já que você foi citado nessa resposta, você acha que existe esse paralelo? Se o Bourdais também subisse aí para uma equipe grande, haveria a chance de acontecer o que aconteceu com o Tony Kanaan? Ou nada a ver, cada piloto é um piloto, cada caso é um caso, e o Bourdais poderia sim fazer algo mais do que o Tony Kanaan anda fazendo? Eu não só poderia, como já fez, né? Já foi piloto da Nilma Haas e ganhou 4 vezes o título da kart, numa equipe grande. Né? Ele já mostrou. Ele já, enfim, andou de Fórmula 1 de Toro Rosso e teve algumas boas, não foi um sucesso, mas teve algumas boas corridas, mas não quer dizer nada com o Tony Kanaan, porque ali é estilo de pilotagem, estilo de acerto, depende da equipe, depende do engenheiro, que na Fórmula 1 é muito importante, o engenheiro principal do carro. Não dá pra cravar isso, não. O que ele merece, dá. Isso aí dá pra cravar. Agora, dizer que se daria bem ou mal, ou porque o Tony Kanaan é uma lástima na Ganassi, e ele seria também, aí eu discordo. Eu queria pegar todo o papo sobre o Bourdais e focar mais na Dale Coyne, né? Porque é uma equipe que a gente sempre vê, né, nos vários últimos anos da categoria, porque a equipe já está aí há muito tempo, sofrendo e tendo até alguns pontos meio bizarros de andar lá no fim do grid, tentar algumas vitórias ou algumas posições melhores em termos de estratégia, né? E aconteceu isso, né, em St. Petersburg, com aquela estratégia super diferente que, enfim, o Bourdais teve grandes méritos para fazer funcionar, e agora ele está uma corrida mais normal, eu diria, mas é incrível como a equipe como um todo, né, melhorou bastante, porque no segundo carro você tem o Ed Jones, atual campeão da Indy Lights, que é um estreante na categoria, e ele conseguiu terminar no top 10, exatamente na 10ª colocação em St. Petersburg, e agora ele fez uma corrida super interessante, a meu ver, terminando na 6ª colocação agora em Long Beach. Quer dizer, não só o Bourdais, né? Claro, o Bourdais tá num exponencial aí, teve a primeira colocação e segunda colocação na segunda corrida. Mas o Ed Jones, como um rookie, também vem forte, né? Vem apresentando resultados interessantes. Acho que dá pra a gente ter uma noção que a Dale Coyne, como um todo, nesse novo pacote, conseguiu dar uma elevada no seu jogo ali pra frente interessante, como eles estão conseguindo subir, ou melhor, como eles conseguiram subir, né? Não sei até quando isso vai se manter, mas esse início de campeonato da Dale Coyne eu realmente não esperava. Olha, a Dale Coyne é talvez a grande surpresa desse início de campeonato. Como equipe, sim, ajuda um pouco o fato de estar utilizando esse equipamento Honda, essa coisa que parece que está funcionando, mas a história dela é muito bonita. A história da Dale Coyne é uma equipe que o Dale Coyne, ele utiliza recursos próprios desde sempre, se mantém uma estrutura reduzida dentro daquilo que se espera, enquanto várias equipes passaram pela Fórmula Indy, algumas saíram por conta até da questão econômica financeira da categoria em si, que não teve o retorno necessário de mídia, enfim, e que gerou problemas para esses caras manterem essas estruturas. A Dale Coyne esteve lá sempre. E aí, ele conseguiu, ao longo dos anos, algumas vitórias, né? Teve vitória com Justin Wilson, teve agora não lembro qual outro piloto também que venceu mais recentemente, mas que marcou um pouco a história da categoria. Mike Conley, né? Acho que o Mike Conley, quando ele substituiu a Bia Figueiredo, ele chegou e ganhou ainda, acho que foi em Detroit. O Detroit ou Long Beach, também não lembro agora se foi Detroit ou Long Beach, mas enfim, esse tipo de história é interessante. Os americanos veem com bastante orgulho, né? Que mostra ali que há essa possibilidade na Indy. Uma coisa que às vezes a gente passa batido, mas temos que lembrar, a Indy dá a possibilidade para o pequeno vencer. Você vê, a prova de Long Beach é considerada a segunda prova mais importante do calendário da Indy. Como o Diogo Gomes falou
né? É a prova de Mônaco, é a etapa de Mônaco da Indy, né? Naquele cenário dela mesmo, né? Uma estrutura bem menor que uma Fórmula 1, mas com uma programação de final de semana diferenciada. É só a Indy lá correndo junto com a WeatherTech Sports Car Championship, que é também já uma tradição. Pirelli Sempre também. tem mas o que importa é o WeatherTech, porque é uma tradição já desde os anos 80, sempre tem uma corrida de protótipos lá junto. Tanto que teve até corrida do Mundial de protótipos, né, dos anos 80 lá, anos 90. E essa tradição é mantida e estabelecida. Então, assim, a vitória do jeito que ocorre numa pista como essa, com toda essa história por trás, pô, é interessante demais para a categoria. E o Bourdais, um piloto que se propôs, não se propôs não, que teve espaço dentro de uma equipe pequena e mostra toda essa capacidade que ele tem, porque, ok, estratégia, muito bom, estratégia, mas coloca um piloto tipo me perdoe o Conor Daly da vida, mas coloca o Conor Daly lá, e aí, o que vai acontecer? Se der a estratégia certa, ele vai avançar. Mas ele não vai avançar igual o Bourdais nunca. Não, pois é, ele não é metade do piloto que é o Bourdais. Mas ele é um novato, ele fez a primeira temporada do ano passado. Não me entendam mal. O Bourdais eu não entendi. É muito bom piloto, O Daly não vai conseguir o desempenho que o Bourdais vai conseguir. Nada contra o Daly também. Pode ser novato, pode ser o que for, mas o Bourdais só tá... E assim, eu não sei se tá, porque ele não teve a oportunidade que teve o Scott Dixon na carreira. O Scott Dixon teve sempre ali na Chip Ganassi com uma estrutura muito boa. O Bourdais, ele teve a Newman Haas com uma estrutura muito boa, mas em outro campeonato. Quando a Newman Haas foi para esse campeonato, já não era a mesma equipe. Tem isso. Eu acho que o ponto da discussão aí, que é interessante, é a primeira vez que a gente está falando da Indy esse ano, né? Nós aqui, né? O Café já falou com outros membros. Não é nem a questão da Indy dar chance do pequeno vencer. Ela está dando a chance do pequeno vencer de forma interessante, de forma categórica, né? Porque por mais que a estratégia, claro, ela seja fundamental, o Sebastian Bourdais teve que ultrapassar o Pagenaud para ganhar lá em São Petersburgo. O Hinchcliffe, ele passou a corrida inteira ali na briga com o Hunter Hay. Então não é aquela vitória, sei lá, estilo NASCAR, que tem uma bandeira amarela no final, o cara não para no box, aí ganha lá um Chris Buescher da vida, vai parar no Chase. Não é essa superficial. Tem uma coisa um pouco, às vezes até como eu acabei de citar, a vitória do Rossi em Indianápolis, para mim, foi um desempenho superficial, mas era o que a corrida proporcionou. Nesse ponto é o contrário, né? Indianápolis é diferente para pior, né, do resto do campeonato, e não acontece isso, felizmente não acontece isso todo ano em Indianápolis, felizmente, né? Mas é um ponto muito positivo da Indy estar sendo esse ano, né? Que as equipes pequenas se colocam à frente numa estratégia, mas conseguem se manter, conseguem brigar. Não é como, né, outras categorias em que você põe um carro da última fila lá na frente, numa relargada eventual, ele é pulverizado em questão de segundos pelo resto do pelotão, né? Mais ou menos como o Hélio Castro Neves na largada dessa corrida. Não, na Indy, tudo bem, a estratégia às vezes pode até ser discutida, mas o piloto estando lá, ele tem que mostrar mérito, tem que acelerar, tem que ter um certo ritmo, ele tem que ultrapassar, como aconteceu com o Bourdais em São Petersburgo, ou seja, tá dando chance para os pequenos e com uma certa com certo conteúdo. Isso está sendo legal de ver nesse ano da Indy. Eu queria saber de vocês, Diogo Gomes, pode ser você começando. Eu não estou falando que é ruim, não estou falando que é bom. Eu estou só constatando que existe. Até pegando, eu acho que a resposta do Fábio Campos já responde, já dá o ponto de vista dele. Esse peso enorme das estratégias nessas corridas da Fórmula Indy, em circuitos de rua ou em circuitos permanentes que não sejam ovais, são todas as corridas, né? São 100% das corridas. Tem um grupo que parte para uma estratégia, um grupo que parte para outra, e aí fica um pouquinho à mercê também das bandeiras amarelas, que a gente sabe que acontece aos montes, que pode de repente jogar, né, a estratégia mais conservadora para o chão, e aí acontece essas coisas de equipes menores acabar vencendo e tal.
e é legal essa coisa, um piloto que tá numa equipe que nunca venceria, se fosse na Fórmula 1 nunca chegaria a lugar nenhum. Mas assim, parece que se fecham os olhos, né? Coloca assim um tampão na frente assim, não percebem por que o cara chegou àquela vitória, o que levou aquele cara àquela vitória. Se fala muito em mérito daquele piloto e tudo assim, mas assim, é um lance de sorte danado, de arriscar uma coisa completamente diferente, que se a corrida seguir o seu fluxo normal, provavelmente não vai dar certo, mas como é uma categoria que acontece as várias paralisações por qualquer coisa na pista, as categorias norte-americanas são assim, né? Não tô falando só da Indy. Acaba que joga uma estratégia que não era talvez a melhor, se torna-se a estratégia da hora, e aí o cara vai lá e vence, e aí todo mundo exalta, e pouca gente vem e diz da sorte, olha como casou bem e tal, se não fosse isso. Queria saber a visão de vocês sobre essa alta influência da estratégia nas corridas da Indy. Você já respondeu. Não, tem Campeonatos americanos. Não, eu gosto. Campeonatos americanos são isso. Isso é automobilismo americano, né? Não é de hoje, sempre foi assim. Eu não sou contra, não. Eu gosto desse estilo. Eu não acho que uma categoria como Fórmula 1 ou, sei lá, MotoGP ou a WonderGP encaixaria nesse modelo, mas aquele jeito americano que existe há milhão de anos e que eu, pelo menos, me acostumei a assistir, eu não dei nada contra nesse sentido, não. Acho que se fosse a um ponto de versus acontecer isso prova após prova, e no final do ano a gente tem um cara que você olhasse e falasse, nossa, esse cara foi campeão porque acertou uma estratégia durante o ano, aí seria algo muito a se pensar, mas no final das contas a gente sempre tem um cara que por ritmo, né, por qualidade, por performance, de fato, acabou sendo campeão, acabou vencendo a maior quantidade tendo a maior quantidade de vitórias e tal. O que a gente abre é a possibilidade de alguma equipe pequena, e aí eu vou citar Dale Coyne, apesar dos resultados interessantes que teve esse ano, conseguir aí, vocês até falaram, né, da vitória do Conway, Detroit, vitória do Wilson, se não me engano, também, acho que no Oval do Texas, de conseguir ali uma coisinha diferente e ir pra frente. A NASCAR a gente fez direto, por exemplo, sabe? É a maneira como esses ovais, corridas em ovais funcionam, e a Indy pegou isso e trouxe muito disso, né, pra pistas, né? Não dá nem pra rua, né? Não dá nem pra falar em circuitos, pra rua, que é onde ela se achou, né? Nos últimos anos, já há vários anos, na realidade, acabou se achando. Eu não acho que seja algo negativo, não. É mais uma característica da categoria, que, como toda característica, tem pontos ruins e tem pontos bons, né? Positivos e negativos. Eu vou falar um pouquinho do outro lado, assim, porque eu não sou a mega fã das estratégias, mas eu entendo que fazem toda a diferença quando a gente fala de uma corrida da Indy. Então, eu acho que o bacana, assim, é a imprevisibilidade. Então, chega um determinado momento da prova que você começa a desenhar, assim, que piloto que tá em cada estratégia, o que tá arriscando, né, onde eles estão tentando chegar, e eu acho que é bacana porque no final você vê um piloto que ele vem, você fala, nossa, como ele conseguiu chegar nessa vitória, ou chegar num bom resultado, sendo que ele estava ali atrás, né, então, por esse lado é muito bacana, porque faz a corrida ter uma movimentação, faz com que outros pilotos acabem vencendo, então eu acho esse lado aí bem interessante, como de novo, né, a gente citou das 500 milhas do Ross, que foi puramente estratégia, eu acho que ninguém esperava, e também essa vitória do Bourdais, tipo, de onde veio ele estava em último, ele largou em último na primeira corrida e ele venceu, sabe, isso foi muito legal, então apesar de eu não entender tanto, às vezes eu fico um pouco perdida mesmo nesse jogo aí de estratégias de cada equipe, mas é uma característica e acaba sendo interessante. Eu acho que tem que fazer igual o que o Thiago Raposo sempre faz, né? Fica contando os pits de trás para frente e a autonomia do tanque, e aí você descobre. O lifetime da Indy dá isso, né? Não precisa nem contar que o lifetime da Indy dá isso. Que ele já mostra o número de voltas, e aí você não faz. Você não faz essa conta. Aliás, falar em Lifetime, o aplicativo da Indy esse ano fenomenal, tá? Usem ele, é até melhor que o Lifetime do site. Sobre a corrida em si, as estratégias, não era nem novidade, viu? Assim, antes da prova, no pré-prova que eu acompanhei do pessoal dos Estados Unidos, lá da NBC, que foi quem transmitiu a prova, eles entraram lá nessa discussão a respeito de 2 e 3 paradas, porque era sabido o que ia acontecer. Já existia uma ideia que os motores Honda teriam maior
eficiência. O grande ponto, inclusive para eles, naquele início, foi por que que o Scott Dixon mudou a estratégia. Não ficou claro para ninguém, assim. Pra mim ficou. Não, até porque não deu certo. No momento da, Pra mim eles ficou. citam no momento da transmissão que eles julgam que ele achou que ia dar uma amarela naquele momento. Exatamente. Eles até citam isso na transmissão. Então, na NBC. verdade. Mas aí é um erro crasso, né? Porque você não julga esse tipo de situação. Você não é a direção de prova. Então, assim, todo mundo fala, não, mas vocês estão... Não, a direção de prova não deu amarela. Porque agora fecha os pits. Não, a gente tem que prever isso. Não, desculpa, mas... Em outros tempos, eu te chamaria de profeta do acontecido. Mas eu tenho medo de você sair do programa, eu não vou fazer isso. Mas você, por acaso, criticaria, então, a estratégia adotada do Dixon? Mas acontece, na Indy qualquer coisa dá amarela, a chance de dar amarela naquele caso ali era enorme. Eu até estranhei a direção de prova não dar amarela. Aí, nesse caso, então, Dixon, porque foi profeta do acontecido, como a equipe foi profeta do acontecido. Não tinha acontecido ainda. Não, mas eles falaram o que ia acontecer. Eles iam parar? Ué, tá errado. Olha que ano passado não teve amarela em Long Beach, hein? Não, assim, o que eles fizeram não existe. Vamos parar porque acharam que até não existe isso. Em situação nenhuma de corrida se faz isso. Eu já vi muita gente ganhando na Indy por dar esse pulo do gato, hein? De antecipar uma amarela que vai acontecer e que coloca... Você sabe que o prejuízo é enorme você ficar na pista e ter que parar com o safety car com pessoas que já pararam antes. Não condeno tanto assim. Tudo bem, mas é mais que... Aí é mais questão de sorte do que a cara... não, vai dar amarela. Não vai dar amarela. Tem que dar amarela. O cara tá nos boxes, às vezes, quando dá amarela, aí sim. Aí não tem como. Mas aí foi mais a questão de sorte. O cara tá lá no momento certo, na hora certa. Eu sinceramente, eu nunca vi. Nunca vi isso. Nunca vi. Não, achamos que ia dar amarelo, vamos trocar a estratégia. A estratégia que tava indo bem. Estratégia vencedora. Estratégia que se provou vencedora. Por quê? Por que mudou? Entendeu? Alguém mais vai falar sobre estratégias? Antes de eu seguir com o e-mail do nosso querido JF? Não, tô só pensando aqui, na verdade, que o que o Rosa fala, né? Nunca vi isso e tal, mas eu acho que as pessoas arriscam e às vezes dá certo, às vezes dá errado. Então você pode ter o golpe Fabi, de sorte. me fala uma vez que alguém entrou nos pits porque achou que ia dar amarela. De novo. Nossa, pode ser que... Acho que ficou o Castro Neves mesmo. Ele tava no pit, deu amarelo e ele deu super bem. Não, mas espera aí. Mas ele não nessa corrida. Mas ele entrou por causa disso? Ele falou, não, ia dar amarela? Foi isso que eles falaram. Ele ainda criticaram a direção de prova porque agora eles fecham os boxes, eles fecham o pit, aí aquela coisa, junta todo mundo e aí eles só podem entrar depois quando passam ali e tá todo mundo atrás do safety car, sabe, procedimento que não agradou eles, mas de novo, não me lembro. Posso até perguntar também para você, ouvinte, você que tem uma memória boa na Indy, me lembre de alguma prova que o piloto entrou achando, assim, piloto e equipe entraram nos boxes porque ia dar uma bandeira amarela, com certeza. E aí eles alteraram a estratégia. Eu já vi isso na Fórmula 1. Já vi isso na Fórmula 1. Eu lembro disso na Fórmula 1. Na Indy, não. Eu tenho minha dúvida ainda. A gente tem que fazer uma pesquisa mesmo. Os nossos ouvintes são de mandar os e-mails, porque nossos ouvintes sabem de tudo, lembram de tudo. Seguindo então com o e-mail do querido Leandro JF. Fábio Campos. Falando em brasileiros, os dois estão mal. E tenho certeza que continuam por alguns anos, mesmo sendo absolutos coadjuvantes. Hélio Castro Neves, né, vamos relembrar, agora já não é mais JF, é Thiago Raposo falando. Hélio Castro Neves largou da pole position, foi engolido por todo mundo. Aí Tony Kanaan acabou, em determinado momento da corrida, tocando no muro. Teve que pneu furado e aí a corrida foi toda por água abaixo também, Fábio Campos. Os dois pilotos brasileiros eles já vêm de uma época da Indy muito do passado, né? Eles são praticamente os mais veteranos, depois que o Franchitti aposentou. O Dixon também ainda vem de uma época um pouco
pouco após, né? Mas eles estão desde antes do racha, então, ou da época do racha ali, no começo de 2000, 2001, né? O Canaã, lembro dele nas 500 milhas de 2002, enfim, esses caras estão na Índia há muito tempo, e é difícil você, né, manter, né? São raros esses fenômenos que conseguem se adaptar ao longo dos anos de um novo carro, enfim, ir mudando e pegando uma turma que já chega mais adaptada, se adapta mais rápido, na verdade, a expressão correta. Então a situação difícil dos dois é essa, é a idade mesmo, infelizmente é essa, e são caras que podem se dar bem em Indianápolis, por exemplo, uma corrida dessa, mas no cômputo geral do campeonato eu acho que já são irrelevantes. Enfim, o que me impressiona ter se tornado isso é o Canaã, né, porque sempre foi um cara muito combativo, muito mais regular, enfim, um cara que já ganhou o campeonato. Então, vê-lo nessa situação é um pouco triste, assim, entre aspas. Embora o cara tá lá se divertindo, ele deu uma entrevista muito bem humorada lá antes do começo da corrida, lá pro pessoal da televisão americana. Então, os caras estão lá vivendo a vida deles, tá certo. Se tem alguém disposto a pagar o contrato, eles que fiquem. Agora, em termos de desempenho, a gente só para falar que tem brasileiro mesmo, porque o ideal seria novos pilotos chegando para preencher, para renovar, e essa renovação não tem muita perspectiva. Então, para continuar transmitindo para o Brasil, pelo menos para isso a presença deles é útil. Mas é uma boa colocação. Agora, muito duro. Chega uma Indianápolis aí da vida, pode acontecer tudo, enfim, os caras que tem, né? Me estranha um pouco o Montoya ter entrado numa que, se acontecesse com o Castro Neves, não me surpreenderia, né? O Montoya saiu da Indy e vai correr em Indianápolis, tem o contrato para correr. O Hélio Castro Neves era o ideal para isso, né? Porque tem toda essa dificuldade que a gente já falou aqui várias vezes, mas Indianápolis é um outro monstro, né? É um animal diferente, como eles dizem em inglês. Então, né, forçando. Lá ele tem muita chance. Agora, para campeonato, das mais horrorosas, eles estão muito abaixo da turma que tá aí. Acho que não. Tomara que ganhem corridas, ainda possam brilhar mais, mas para campeonato não vejo acontecendo, não. Thiago Santa Rosa, você que é um amante, um apaixonado por Indy Lights, temos novidades chegando por aí? Em qual sentido você quer saber de novidades? Renovação de brasileiros, que é o assunto do momento. Mas, porque assim, a gente pode... Eu imagino, vai falar das novidades no geral ou dos brasileiros em si? Porque, né? Conta pra nós se tem brasileiro chegando bom aí. Não, brasileiro bom ou brasileiro? Vamos por partes. Não, brasileiro bom. Bom. Não sei se... Bom, não sei se são... né? Não sei se é muito prematuro, né? Porque o Leist, o que ele fez? Ele ganhou, assim, tem toda uma história, Fórmula 3 inglês, mas não é a mesma Fórmula 3. Hoje, o nível da Fórmula 3 seria a nova, que era a Fórmula 3 inglesa. Não sou mais, né? 10 anos atrás, é a Fórmula 3 europeia. É da onde surgiu o Verstappen, da onde veio o Stroll, tudo. Ele veio de uma categoria que é basicamente um monoposto de Fórmula 4 adaptado. Ele ganhou a Fórmula 4. É uma Fórmula 4 com motor de Fórmula 3. Exato. É só marketing, É a Fórmula 4 inglesa. Mas acho que já é enfim, é muito início, entendeu? Mas eu até gostei da primeira prova dele lá em São Pet. É muito início, mas pelo menos o garoto tem um título. Tem, mas assim, dizer que ele é bom, não sei. É difícil. É difícil. Eu não consigo falar. A gente pode falar até. Tem outros nomes vindo lá nas categorias de base, na USF 2000, na Pro Mazda, né? O pessoal ali pode subir, fazendo o caminho todo do Road to Indy, tudo. Eu não sei como falar francês inglês, eu não sei como falar. O que me incomoda, Raposo, seria muito nos últimos 2 anos tivemos aventureiros, gente que chegou de fora desse caminho do Brasil, entrou ali na competição, ficou um tempo e saiu. Isso é que me incomoda. É gente que talvez não seja trabalhado para Indy. Então, assim, não consigo avaliar o Matheus Leist pelo que é como piloto. E talvez ele não seja esse piloto, porque também não conhece o ambiente, não vai chegar e não vai, se adaptar, ou não vai ter a adaptação adequada que outros pilotos estão tendo. Mesmo o Ed Jones, por exemplo, acho que, se não me engano, o Ed Jones fez 3 temporadas de Indy Lights para na terceira ser campeão. Então, assim, tempo ao tempo. Não
esses caras que se destacam muito, eles não tentam mais Indy Lights. Eles vão para fora para tentar Fórmula 1. E a gente sabe que isso acontece. Pode-se dizer. O Rosenqvist, né, Rosa, que eu elogiei semana passada, ele ganhou a corrida de Indy Light. Sim, talvez seja a grande exceção desses pilotos, que por sinal não se manteve no caminho. Siqueira, outro Na Mercedes. Ele não tinha vaga, né? Ele não tinha vaga lá fora, ele correu para os Estados Unidos. Aí começou com a corrida, aí abriu o DTM, abriu Fórmula E, aí ele largou os Estados Unidos e voltou para onde ele queria, tá? Quer dizer, os Estados Unidos foi um refúgio, entendeu? Tipo, não tem vaga aqui para mim na Europa, então eu vou procurar algum lugar para me enfiar. Eu só queria citar o Vitor Franzoni, né, voltando aos brasileiros, que é a pergunta inicial do campus, que esse sim fez um escalonamento mais certinho, né? Ele começou na USF 2000, andou bem, esse ano fez a evolução para a categoria do meio, né, para a Pro Mazda, na rodada de St. Pat, que foi a única que teve agora da Pro Mazda nessa temporada até aqui. Ele andou bem ele também. Começou de Pro Mazda, foi rebaixado para a US e agora para a USF. Correto, você está correto. E já chegou andando bem de novo, então é um garoto aí que pelo menos está tentando fazer aquela escalazinha ali, desde a categoria menorzinha e ir avançando. Os resultados na USF foram bons, agora nesse DC Pro Mazda, porque uma rodada só, né, 2 corridas é difícil falar, mas pelo menos em St. Pat foi interessante. Não parece ser nenhum super garoto, como eu poderia citar, por exemplo, o Pat Howard, que se não me engano é venezuelano, ou o Colton Herta, que chegou na Indy Lights, que, enfim, não precisa citar, né, o sobrenome já diz, mas está ali tentando, entre os brasileiros, está ali tentando fazer seu trabalho para tentar evoluir. Vamos ver no que dá, mas uma grande estrela chegando para amanhã, por exemplo, a gente não tem ainda. Já que vocês citaram, né, também falar da Bruna Tomazelli, que tá na base também, mas até avisando, não esperem grandes resultados dela, porque tá correndo com um carro do ano passado, enfim, vai terminar as corridas em último, mas tá ali pelo menos, até o que eu falei quando eu participei do IndyCar Cast, que é uma possibilidade para chamar atenção nesse primeiro ano e tentar para o próximo ir para uma equipe, enfim, ter um equipamento um pouco melhor. Mas assim, a gente tem pilotos ali que estão tentando, mas até chegar fica uma incógnita, né? Mas o fato é que, voltando aí em quem já está na categoria principal, já passou do tempo, né? E tem um tempinho já que isso aconteceu. Então a gente precisa, sim, dessa renovação. E às vezes eu tenho saudade daquela época que a gente tinha 4, 5 brasileiros no grid, estava sobrando gente, e vários deles acabaram até meio que sumindo, né? A gente vê a Bia na Stock Car, mas Rafa Matos também correu um pouco de Stock Car e agora não tá mais. Mário Moraes sumiu completamente. Pagante. Então tem uns nomes. Tem uns nomes que foram, mas naufragaram. Mas pagante por pagante, hoje em dia, tipo. Mas era pagante, era um nível. O Mário Moraes fez 2 ou 3 provas boas, mas era pagante. Aí teve um problema na família, se não me engano, foi o pai que faleceu. O pai faleceu. Né? E aí o dinheiro para as corridas cessou. E aí ele teve que sair. Enfim, não sei. Eu realmente, eu tenho saudade da época que, nos anos 90, o Tony e o Hélio vinham de categorias de base do Brasil e eram nomes fortes aqui e foram para a Indy, e a gente sabia que, o Hélio, o Tony, enfim, Giafone, outros caras que fizeram categorias de base aqui que iam para a Indy com moral elevada. É dessa época que eu realmente tenho boas lembranças. Hoje em dia eu vejo o pessoal meio pulando de galho em galho, não se fixando, não tentando buscar, ou os que buscam não têm condição real. Então, assim, essa situação da Indy, principalmente para o desenvolvimento de pilotos, que é aquilo que a gente está falando desde o início, questionados pelo JF, que importa, né? Eu só acho que o problema é exatamente o que você falou, categoria de base, né? E também as pessoas não miram na Indy como a primeira escolha. As pessoas querem ir para a Europa, foco em Fórmula 1, e se lá não dá certo, eles começam a ampliar um pouquinho o leque. Então, essa tendência aí de tentar ir para a Indy de novo está começando a acontecer agora, porque se vê que sem muita grana não tem condição de ir para a Fórmula 1, mas
Se você perguntar, acho que para 10 pilotos, para qual categoria eles querem ir, todos vão falar que querem ir para a Fórmula 1. Retornando então à etapa de Long Beach da Fórmula Indy, né? A gente deu aí uma devagada, falando um pouquinho sobre as promessas, as categorias de base, que é importante também a gente fazer esses adendos. Mas a gente precisa falar, Fábio Campos, do vencedor da corrida, Joseph Newgarden. Joseph Newgarden é o queridinho da Bárbara, que ela falou agora de queridinhos, e eu confundi. O James Hinchcliffe, o vencedor, grande vencedor da corrida, que quase, né, sofreu aquele acidente feio em Indianápolis 2 anos atrás, e ficou um tempo fora, voltou. Era um cara que fazia boas corridas quando o carro era patrocinado ainda pela GoDaddy e tudo mais. No retorno foi um pouquinho coadjuvante ali, não sei se podemos falar assim, mas voltou a vencer uma corrida, segurou bem ali a posição mesmo na estratégia dele e tudo, fez funcionar e tudo mais. Queria que você falasse essa vitória de Joseph Newgarden. James Hinchcliffe. Eu estava até correndo aqui para ver os resultados, para ver se tinha tido alguma desclassificação que eu não vi na madrugada aí, depois da madrugada aí, para ver se não tinha errado. É que os dois começam com J. Ótimo, perfeita. Tá perfeitamente perdoado. Esse menino é um bom piloto, né? Ele é um bom piloto. Ele teve um momento irregular, né? Quando ele era da Andretti, né? Ele acabou sendo o substituto da Danica Patrick, o que para ele foi um peso, né? Na época, né? Porque ele até herdou o patrocínio, como você citou. Mas ele é um bom piloto, ele é um menino muito rápido, ele tá sempre entre os primeiros. É legal ver ele pilotar. E vocês falaram aí, eu não lembro exatamente quem foi, né? Da história bonita da equipe da Aerocoin. A Indy é cheia de histórias bonitas, né? Porque a equipe dele também é de um não sei se ele é tetra ou paraplégico, né? Que é o Sam Schmidt, que é um cara que era piloto, enfim, que é paralisado praticamente do pescoço para cima, para baixo. Eu acho que ele mexe a mão, enfim. Mas ele é o dono da equipe, é o cara que é realmente o chefe de equipe, né? E é uma equipe com essa história, né? E isso é muito legal, essa característica da Indy que tem em 2017, né? Olha as duas vitórias que a Indy tem em 2017, né? Dale Coyne e uma da Sam Schmidt, as grandes nada até agora. É claro que isso vai mudar aos poucos, mas é um indicativo interessante, né? E o Hinchcliffe, não sei se ele é um pouco... se vale para ele a questão do Bordet também, né? Como seria ele numa equipe grande, já que a Andretti, ele pegou a Andretti num momento muito instável, né? Não sei se ele é um pouco Alex Espargaró ou se ele merece uma Penske, merece uma Ganassi, uma das super estruturadas. Hoje até voltar para a Andretti talvez poderia ser uma boa, porque é uma equipe que tá mais um pouco mais avançada. Enfim, então é um menino legal, é um menino bacana da Indy, assim, um cara carismático e é rápido, né? Não é só marketing, não é aquele que é só bonitinho e por isso tem as fãs, enfim, não, ele é um cara rápido, ele é um cara que tem uma boa velocidade, enfim, aparece sempre entre os primeiros, não liderando prova, não brigando pela vitória, como aconteceu em Long Beach, porque ali o preço da estratégia foi maior do que, para mim, a vitória do Bordet, que teve um peso enorme, lógico que na do Bordet, talvez tecnicamente seja, na leitura de corrida tenha sido mais importante, mas o Bordet teve que lutar mais, ele segurou ali, ele teve andando no ritmo, o Bordet teve que ultrapassar, né? Mas enfim, os dois casos que eu falei, a estratégia aliada ao desempenho, não é só aquele que, nossa, uma bandeira amarela, faltando 8 voltas, o cara se pôs na frente, ninguém passou, acabou. Não, são os dois vencedores do ano andaram, aceleraram, tiveram momentos longos na prova para se provar e conseguiram, né? Eu quero até puxar um pouquinho um off-topic aqui sobre o Hinchcliffe, que é em relação ao acidente dele em Indianápolis, né? Porque às vezes a gente tem meio que uma noção um pouco longe, assim, da realidade, né? Então a gente sabe que foi grave, sabe que demorou muito tempo para ele se recuperar, mas às vezes não se dá a real dimensão. E no ano passado, quando ele participou do Dancing with the Stars, o médico que cuidou dele deu um depoimento e ele contou melhor sobre o acidente e falou até para bailarina que competia com ele, explicando, né, onde que tinha entrado o pedaço do carro e onde que saiu, assim, e foi horrível. E ele mostra que ele tem uma cicatriz super pequena, mas o mais chocante, assim, que eu achei foi que perguntaram para o médico, né, quantas pessoas sobrevivem a esse tipo de acidente, né, esse tipo de lesão. E aí ele respondeu, nenhuma, ele foi o primeiro. Então eu falei, nossa. E claro, né, devido ao rápido atendimento, condição física, ajudou bastante ele a se recuperar. Então aquelas imagens assim que a gente viu
2 semanas depois, ele já andando pelo hospital, eu acho que não deu a real dimensão do que aconteceu com ele. Depois que eu assisti esse episódio do programa, eu falei, caramba, realmente foi muito, muito sério, assim. Então, acho que tem essa história a mais aí de superação, né, de conseguir voltar a competir, ter boas disputas e vencer uma corrida, né. Então, acho que para ele, assim, é mais que merecido por todo esse histórico, assim, por toda essa dificuldade que ele passou. Eu não sabia disso também, eu fiquei sabendo, o pessoal da NBC falou justamente nesse final de semana, talvez tenha a ver com isso aí que você falou, né, de que ele contou finalmente, parece que ele deu detalhes, né? Mas o pessoal da transmissão citou isso, né, na transmissão da TV americana, e eu não sabia, de que ele teve uma costela perfurada, né, não é nem cortada ou avariada, não, ele teve uma costela perfurada, né, então eu não sabia, quando eles falaram isso na transmissão, eu me assustei um pouco. Aliás, esse final de semana eu me assustei 2 vezes, né, porque além desse relato dele que eu não sabia, fora do tópico aqui, a TV inglesa Sky Sports completou 100 corridas nessa transmissão, nesse grande prêmio da China, e eles mostraram um clipe, e de repente no clipe eles mostram o Jules Bianchi, eles conversando com o Jules Bianchi, e eu levei um susto tremendo. Nossa. No sentido de que eu não acredito que esse cara tá morto, né? Não acredito que esse menino morreu, né? Eu já tinha esquecido um pouco dele e passou num clipe assim rápido, né? Das 100 corridas dele que eles transmitem desde 2012. Então eu levei 2 sustos. O outro foi com esse do Hinchcliffe, que quando eu recebi essa informação, a gente não teve a dimensão, eu não tive, eu não sei, talvez vocês tenham tido. Na época eu achei, não, é grave, mas é recuperável, enfim, é aquilo que a gente sempre fica meio otimista, né? E ele te deu a sorte também, entre aspas, né, de ter se acidentado perto de um dos hospitais mais referenciais do mundo em termos de recuperação, principalmente, claro, em termos de automobilismo, que é o Hospital Metodista de Indianápolis. Muita gente vai para lá, mesmo não se acidentando em Indianápolis, vai se tratar lá. Então talvez tenha sido esse também um dos fatores para salvar a vida dele. É um hospital absolutamente, por causa dos problemas que já, né, tem que socorrer gente o tempo inteiro, quase 100 anos socorrendo gente, é um hospital absolutamente referência. Então talvez isso tenha salvado a vida dele também, né? Eu vou contar então outro off-topic, porque quando eu viajei, eu fiquei hospedada na casa de uma residente desse hospital, e tem muito estudante ali que vai para também trabalhar, que é um centro mesmo de referência. É incrível. O Metodista de Indianápolis é um hospital referência no planeta. O cara pode ter um acidente de Fórmula 1 na Europa e se bobear. Se bem que a Europa não tem muito, muito bom hospital, mas ser tratado lá é excelência em recuperação física, reconstituição de ossos, como aconteceu no caso dele. O Piquet, né, recuperou as suas pernas lá, porque praticamente quase perdeu as pernas em Indianápolis. Então também teve isso, né? Talvez se fosse uma outra pista, não sobrevivesse. Olha que coisa impressionante, né? Dele tá aí ganhando corrida, inclusive. É uma história e tanto de superação. E o Bordek nós comentamos, né? Foi do jeitinho dele, devagarzinho, e terminou na 2ª colocação, lidera o campeonato da Indy com isso. Então, um belíssimo resultado. Vamos ver, né, cenas aí do próximo capítulo, quando é que a Ganassi e a Penske vai começar a beliscar essa vitória. A própria Andretti, nós começamos este programa falando deles, né, da equipe Andretti. Para terminar, Bárbara, teve um último comentário aqui do Leandro JF que diz o seguinte: que falta que faz o Viso e a Milka Duno para dar uma alegria nas corridas? Acho que ele quer dizer a alegria de ter confusão, né? Mas nessa corrida até que tiveram alguns acidentes nesse sentido, umas bandeirinhas amarelas, né? Enfim, movimentações. Mas eu entendo o que ele quer dizer. E o último piloto que causou bastante nesse sentido foi o Dracone, né? Mas eu não tenho saudade dele, não. Eu tenho saudade das brigas da Milka Duno com a Danica. Essas eram muito boas. Não na pista, tá? Fora. Eu não sabia desse caso, não. Qualquer dia você tem que contar as histórias das brigas fora pista, então, pra gente saber. Mas esse é um assunto para um outro programa, porque agora nós vamos chegando ao fim. Como nós comentamos, bloco 1, bloco 2, saindo primeiro, Fórmula 1 e Indy. Na sequência, né, vai vir MotoGP no bloco 3 e a Corrida Clássica no bloco 4. E nós vamos aproveitar para passar os quadros, né, do programa neste final da Indy, que é o final do primeiro dia de gravação. Então, Thiago Santa Rosa, agora a palavra está com você. E o calendário eu vou deixar para passar no final do último bloco, lá no bloco 4, porque no bloco 4 já vai estar mais próximo do final de semana ali, vocês já se programam melhor. Então, agradecendo a todos vocês e que ouçam os outros blocos, porque a gente está de olho no número de download. Um abraço a todos.